Fala, Regatiana, começando mais um vídeo aqui no canal Sem Minha Paixão, falar da derrota de ontem, né, que Regatiana aí, e o treinador Eduardo Barroca falou aí na coletiva, vamos ver o que falou aí o treinador, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, muito importante, forte abraço. Principalmente o gol cedo determinou muito algumas coisas do jogo, da sequência do jogo. Acho que a equipe do CRB teve um comportamento bom na partida. Jogo difícil, um jogo que não deu muitas oportunidades para nenhuma das equipes, mas a nossa equipe tentou, lutou. Acho que, como eu falei, assim, o gol inicial ele condicionou muito um conforto maior para a equipe do Atlético defender. Senti a nossa equipe como eu imaginava que aconteceria, assim, com o desgaste físico de ter jogado 2 dias depois, assim, muito evidente. A nossa equipe tentando, lutando, tentando construir, mas com muita dificuldade de definir as jogadas, que tem sido uma característica da gente. Mas agora é virar a página e já se preparar para o próximo jogo. A gente tem um tempo um pouco maior de preparação para o próximo jogo, e aí espero que a gente consiga buscar uma vitória fora de casa. Barroca, Gabriele, da Rádio Banda B, faltando 14 minutos mais ou menos para o final do jogo, você fez uma alteração de tirar o zagueiro Rainer para colocar o camisa número 28 do CRB. E aí eu queria saber qual foi o que passou na sua cabeça nesse momento. Achou que abrindo o time teria a opção de empatar, e se isso prejudicou na tomada do segundo gol? Não, o que aconteceu ali, já tinha 32 minutos do segundo tempo. A nossa equipe estava até com um bom volume de posse de bola, mas a gente não estava conseguindo transformar essa posse de bola em oportunidade. Então, naquele momento, a gente pensou que, tendo 2 atacantes por dentro, o Daniel e o Mikael, a gente conseguiria fazer um jogo de cruzamento e ter mais presença de área, que estava nos faltando naquele momento. E usamos o David e o Matheus Ribeiro como alas, fazendo uma saída de 3 com os 2 zagueiros. Eu coloquei o Darlison no jogo para fazer uma saída de 3. O Darlison é um zagueiro canhoto com uma saída muito boa, junto com o Meritão e com o R. Então foi uma tentativa já de tentar empatar o jogo diante do que estava acontecendo. Não adiantava a gente continuar ali com uma posse de bola sem agredir a equipe do adversário. E obviamente, quando você faz esse tipo de escolha, você está sujeito aos contra-ataques, e acabou acontecendo ali uma bola direta do Atlético, que eles conseguiram fazer o segundo gol. Mas a nossa equipe vai sempre tentar buscar o empate, a vitória, e vai sempre tentar lutar para conseguir os melhores resultados. Pergunta do Luciano Costa, da Jovem Pan News. Barroca, mesmo com a derrota, a equipe apresentou uma evolução na performance? Eu acho que a gente, em algumas coisas, foi muito bem no jogo hoje. Eu acho que a gente foi corajoso. Eu acho que a gente incomodou um pouquinho a saída de jogo do Atlético. A gente se apresentou para jogar. Nos faltou um pouquinho mais de contundência ofensiva. Nos faltou um pouquinho mais de transformar essa posse de bola em oportunidade de gol. Eu acho que esse foi o ponto de ajuste. Mas não é fácil jogar aqui. A gente já sabia que teríamos dificuldade, primeiro pela qualidade da equipe do Atlético e pelo desgaste físico. Não é desculpa, mas você jogar 2 dias depois de um adversário numa sequência que a gente está tendo aí, eu já, no jogo que a gente venceu contra o Volta Redonda, eu já alertava, e hoje claramente na beira do campo deu para perceber a nossa equipe muito mais desgastada nesse sentido. Então a gente ainda sofreu um gol cedo, não deveríamos sofrer, um gol evitável. Então ficou bem adverso para a gente nesse sentido, mas esse jogo já foi. Agora a gente tem que focar e se preparar da melhor forma possível para o próximo. E mais um jogo fora de casa, né, Barroca? Paysandu em Belém do Pará, quer dizer, quinta-feira joga em casa com Volta Redonda, na sexta vem para Curitiba, joga domingo em Curitiba, e no final de semana já tem mais uma partida muito longe, né, em Belém do Pará. Um jogo difícil de novo, viagem. No primeiro momento a gente precisa fazer uma recuperação completa dos jogadores
eu não tenho a menor dúvida que a gente iniciou essa partida aqui com uma recuperação incompleta do nosso time, uma recuperação física incompleta pelo desgaste físico que foi o jogo contra o Volta Redonda, por viajar no dia seguinte. A gente não treinou, a gente jogou contra o Volta Redonda, eu particularmente fui dormir 3h30 da manhã e 9 horas da manhã a gente já tinha se apresentado para poder viajar. Viajamos uma viagem de Maceió até Curitiba, é uma viagem longa, não treinamos. Ontem também não conseguimos treinar, porque já era a véspera do jogo, os jogadores ainda recuperando, e hoje já um jogo desse nível. Eu acredito que, mesmo sendo o jogo em Belém, a gente vai ter como pelo menos fazer uma recuperação completa dos jogadores para esse jogo em Belém, e acho que isso aí pode nos trazer um benefício de iniciar a partida e jogar mais inteiro fisicamente. Pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, da Rádio Nova Farol de Penedo. Barroca, qual a análise que você pode fazer sobre a derrota de hoje? Sobre o quê? A derrota de hoje. Eu acho que o gol no início era evitável. Eu acredito que se a gente não sofresse esse gol, o jogo estava equilibrado, estava igual. A gente não... Estava um jogo muito brigado ali de meio campo, um jogo sem muitas oportunidades para os dois lados. Eles chutaram uma bola de fora com o Isaac, a gente chutou uma bola de fora com o Baggio. Estava um jogo assim muito equilibrado, mas acho que o gol no início condicionou um conforto maior para o Atlético e um desconforto para a gente. Acredito que se o jogo tivesse 0-0, esse desconforto estaria do lado de lá, e a gente teve que, no intervalo, fazer já substituições para tentar buscar o resultado, para dar um pouco de energia para a equipe. E os jogadores que entraram lutaram, correram, tentaram, mas não foi suficiente para a gente vencer hoje. Então agora é virar a página dessa partida, observar aquilo que não andou tão bem para que a gente corrija o próximo jogo, reforçar aquilo que a gente está construindo de bom. O trabalho está iniciando aí com indicativos bem interessantes, os jogadores se dedicando muito, e acredito bastante que a gente tem tudo para fazer um grande jogo no próximo final de semana contra o Paysandu. Pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta. Boa noite, professor. O CRB fez um jogo muito competitivo, mas acabou conhecendo a sua primeira derrota na competição. Queria que você comentasse sobre as duas últimas mudanças. Até falei para a colega ali, as duas últimas mudanças foram uma tentativa de transformar a nossa posse de bola que a gente estava em oportunidade de gol. A gente vem treinando isso, situações de segundo tempo, de trabalhar com 2 centroavantes por dentro, e a ideia foi essa, foi tentar fazer com que a gente tivesse um volume de finalizações maior do que o que a gente vinha tendo até o momento, mesmo tendo um controle pela posse. Nos faltava um pouquinho mais de contundência ofensiva, então por isso que a gente fez essa troca. Para finalizar, a pergunta do Thiago Luiz, da CBN Maceió. Boa noite, Barroca. Hoje o CRB não sofreu tanto, mas também não conseguiu agredir o Atlético. Quais são as principais correções que precisam ser feitas, na sua opinião? Eu concordo, acho que foi um jogo de poucas oportunidades para os dois lados. A gente até teve uma falta do GG ali no final que levou bastante perigo, mas foi um jogo realmente com poucas oportunidades para os dois lados. Acredito que do nosso lado tenha muito a ver com o desgaste físico, sem sombra de dúvida. A nossa equipe fez uma recuperação incompleta para essa partida. Espero que agora a gente possa recuperar da melhor forma para ter uma boa preparação para a equipe, para o jogo contra a equipe do Paysandu, e fazer um grande jogo lá.